Bom dia, galera. Hoje a gente vai começar o capítulo 2, que vai falar sobre cultura, sociedade e a ideologia. Primeiro, o que é cultura? Quando a gente fala em cultura, nós pensamos em diversos significados, né? A palavra cultura, ela possui diversos significados. Por exemplo, se eu falo que eu vou ver a obra de uma artista plástica. Eu falo, nossa, fulano tem cultura, porque ele assistiu aquela obra. É uma forma de cultura? Sim, é uma forma de cultura. Então, a cultura, ela é uma criação coletiva de ideias, símbolos, valores que são passados, de uma sociedade para outra ao longo do tempo. Então, a cultura, ela é realizada porque os seres humanos, eles são capazes de possuir um código de linguagem, um trabalho em relação ao tempo, tá? E essa cultura, ela vai se manifestar na vida social. Existem dois tipos de cultura, que é a cultura material e a cultura imaterial. Na cultura material, a gente vai corresponder a objetos, construções, ferramentas, utensílios. Na cultura imaterial, são as visões de mundo, as leis, os valores, a religião. Só que essas culturas, elas não são independentes entre si. Muitas vezes essas culturas se relacionam. Por exemplo, quando a gente usa lá o talher à mesa. Os talheres, eles são culturas o quê? Material. Mas existe uma regra para esse uso dos talheres, né? Existem normas. Essas normas, elas são uma cultura imaterial. Então, em muitos momentos, a cultura material e a cultura imaterial estão interligadas obrigatoriamente, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês o que é diversidade cultural. A diversidade cultural é o que faz a gente perceber que existem diversos tipos de cultura, né? Ou seja, diversas sociedades que têm muitos elementos culturais diferentes. Esses elementos culturais são a forma de agir, de sentir, de construir, de expressar, comidas típicas, folclores diferentes. Então, isso faz com que nós tenhamos uma grande diversidade cultural. Agora, a falta de compreensão dessa diversidade dá o que a gente chama de etnocentrismo. O etnocentrismo é quando você se acha superior a qualquer outra cultura, né? E acha que a sua cultura é a que deve prevalecer. Por exemplo, no Brasil a gente não come, insetos e etc. Mas em outros países isso é um ato cultural. Por mais que isso promova um estranhamento da nossa parte, né, um choque, a gente tem que entender que aquilo ali é um elemento daquela cultura que é perpassado de geração para geração e que é tido como algo extremamente normal. Nós diferenciamos a cultura, em cultura popular, erudita e cultura de massa. Na cultura popular, é uma produção cultural realizada pela própria população. A população participa dessa elaboração. Normalmente é um universo oral, né? E essa transmissão se dá para toda a comunidade, tá? E ela é fora, desvinculada desse chamado mundo letrado. Já a cultura erudita é uma cultura que tem como característica a produção pelas camadas mais alfabetizadas, né? Vamos dizer que o seu aspecto elitizado, né? Um aspecto de elite, no qual a elite é quem vai desfrutar dessa formalização. Ela é uma cultura mais formal, não é uma cultura feita pelo povo para o Estado, é uma cultura feita do Estado para baixo, né? Uma cultura elitizada. Já a cultura de massa, né? Uma cultura do povo, é uma cultura que é feita de baixo para cima, do povo para o Estado, tá? Agora, a cultura de massa. A cultura de massa, ela é fenômeno da própria industrialização. Depois dos períodos lá da Revolução Industrial, né, nós tivemos um grande avanço tecnológico de objetos e artefatos que vão fazer com que haja uma padronização cultural. Ou seja, essa cultura em massa, ela é dominada principalmente pelos meios de comunicação. E esse alcance desses meios de comunicação faz também com que haja uma padronização
de produto, uma padronização de cultura, né? Fazendo com que isso seja vendido aí por uma longa escala. Por exemplo, uma determinada música, ela pode ser uma cultura popular e quando ela é dominada pelas culturas de massa, ela passa a ser uma cultura de todos, uma cultura mundial, já que ela vai atingir vários outros setores da economia. Nessa cultura de massa, a gente tem a transformação da cultura em mercadoria, ou seja, essa cultura passa a ser associada a uma mercadoria para que essa mercadoria se torne um mundo cultural. Por exemplo, a Coca-Cola. Quando a gente pensa, né, em um refrigerante, a gente pensa o quê? Coca-Cola. Por quê? Porque a cultura em massa fez com que essa mercadoria se tornasse uma mercadoria de alcance mundial, no qual, quando você pensa em algo, você associa imediatamente a ela.